Flávio Prado, uma coisa que chamou a atenção também é quando a Leila fala do aspecto comportamental do Abel Ferreira. Porque ela deixou claro que não tem uma cobrança do Palmeiras para que ele mude esse perfil de ser um cara que reclama, de ser um cara esquentado dentro de campo. Ela fala o seguinte: o Abel tem meu apoio incondicional. Jamais pedi para o Abel mudar o temperamento dele. Eu não acho que um técnico não possa reclamar. Ele é um trabalhador, competente, intenso. Ele é enlouquecido pela vitória como eu. Eu nunca questionei o Abel. Repito, nunca conversei com o Abel para que ele mude o temperamento dele. Pelo contrário, todas as vezes que converso com o Abel é para dar força a ele, para que ele continue sendo o que ele é. Porque se ele não tivesse esse temperamento, essa personalidade, ele não seria o treinador vencedor que ele é. Não seria tão vitorioso. Olha aí, ô Flávio Prado. A opinião dela, né? Eu já vi vários técnicos educados, com ótimo comportamento, ganhando um monte de coisa. Mário Travalini era uma pessoa doce, maravilhosa, campeão carioca, campeão paulista, quando os campeonatos valiam, né? Vários treinadores que você... Parreira, cara educadíssimo, sempre foi um cara... Foi campeão do mundo, parece que é um pouquinho mais do que o Abel conquistou, mas se isso não incomoda a presidente, é um problema dela. Quem? Muricy, cara fino. Mas, muitos vitoriosos também eram assim. Luxemburgo, estourado, Muricy, estourado. Não há necessidade de você ser estourado para você ganhar. Eu só citei alguns que não são. Mas se a presidente está feliz, o clube é dela, o problema é dela, tá tudo bem. Se para ela tá tudo bem, ok, pô. Ela é presidente do Palmeiras, não eu, né? Ele foi expulso várias vezes, ficou sem ele no banco de reserva, mas ela acha que tá tudo bem. Então tá tudo bem, ela é presidente do clube. Ela é chefe dele em tese e tá tudo certo. Mauro, você chegou a tirar o óculos. Quer quando falar ele tira o óculos, quando ele tira é que ele quer falar. Não. Aí ele tirou, botou Eu tava pesquisando aqui quando o Guardiola foi expulso a última vez. Eu achei 2018. Quem? Guardiola, a última vez que foi expulso. Eu achei que 2018. Ele não é muito ser expulso, não, né? Ele é um pouquinho melhor que o Abel, você acha, não? Ou tá bom? Acho que um pouco melhor. Um pouquinho melhor. O Abel não acha, mas... O Klopp também é um cara bem sangue quente, tudo, mas não costuma ser expulso. Mas não tem... Mas não chega a ser Abel Ferreira, pois né? Mas enfim. Declarações protocolares, né, gente? Vamos combinar, né? Mas você acha que ela conversa com ele? Não mesmo. Ela deve acobertar dele. Tem a menor ideia se ela conversa com ele, Thiago. Tem a menor ideia como é que é lá dentro. Tem a menor ideia. Aliás, estou um pouco me lixando para isso. Isso não me interessa. Interessa é o jogo. Se ela conversa, não conversa, interessa é o jogo. O jogo e, claro, assuntos relativos ao clube, finanças do clube, onde o Palmeiras está muito bem. Agora, se ela conversa, não conversa, se o Landinho conversa com o Sampaoli, se o 777 conversa com o Barbieri, isso aí é problema deles. Sensacional. Sabe o que eu tô lembrando? O Carlos Suga falava igualzinho, né? Eu não tenho interesse nenhum em saber disso. O que me interessa é o que eu vejo no jogo. Perfeito. Correto. Carlos Suga, você não quer uma opinião? Não me interessa falar sobre esse assunto. Era um barato. E é isso mesmo, cara. Mas você acha que ela tá certa ou errada? Ela tá dando apoio pro técnico dela, tá fazendo política pros eleitores. Sim. Entendeu? Tá fazendo política. Eu aviso a nação que eu quero continuar com a Abel. Portanto, não deixem de votar em mim, hein? Conselheiros aqui, é isso aí. Ela fez a política dela, fez o certo. Ela falou outra coisa que você não citou aí, eu ouvi a entrevista. Ela falou assim, se eu tirar a característica dele, ele não será o mesmo treinador. E se eu for lá, mude o seu comportamental, nós não teremos o mesmo treinador. Então, isso ela falou, isso é um detalhe importante. Ela acha que, se for falar para mudar a característica dele, não vai ser o mesmo técnico que ele é, entendeu? Mas o que ela fez aí é jogar para os conselheiros, dizendo a vocês que têm direito a voto aí, presta atenção, eu já estou conversando para ficar com o homem até 2027, hein? Eu quero o cara aqui até 2027. E eu acho mesmo que, falando de bola, ele é papel fundamental nesse momento que vive o Palmeiras. Se for analisar o futebol, ele tem um papel fundamental no momento que está vivendo o Palmeiras. Esse mérito não pode se tirar do Abel, não. Acho que ele evoluiu muito aqui no Palmeiras, sabe? Ontem eu estava falando com o Paulo Vinícius Coelho sobre isso. E o Paulo é palmeirense, né? E o Paulo também tem a mesma opinião. Ele acha que ele cresceu bastante como treinador, vai crescer muito mais ainda, pode mudar um pouco esse seu comportamento, pode e deve, né? Já pensou esse cara numa Copa do Mundo, que nem o Vanderlei, dirigindo uma seleção de Portugal, e aí no meio do jogo ele faz esses escândalos que ele faz numa Copa? Não cabe, né? Nem pro evento
cabe esse tipo de comportamento. Nem para o evento Copa do Mundo cabe esse tipo de comportamento. Então ele tem que reavaliar um pouquinho o seu comportamental. Bom, eu acho que eu não esperava esse tipo de declaração da presidenta, ela está satisfeitíssima com o trabalho do Abel e, evidentemente, não vai criticar o comportamento dele, né? Só precisa combinar com a arbitragem, porque agora, aparentemente, depois do que falou o CNM, os árbitros serão, digamos, pouco... Tolerantes. Com o Abel. Eu acho que os árbitros vão seguir o que disse o CNM. Serão mais rigorosos com o comportamento do professor Abel. Se ele for esperto, eu sei que ele é um homem inteligente, ele vai dar uma seguradinha, porque não é nada interessante, até nem para ele, obviamente, e nem para o Palmeiras, né? Todo jogo ele correu o risco de tomar um vermelho pelo peito. É só isso. Acho que ele não vai se transformar num frade franciscano, mas eu imagino que ele diminua um pouquinho a sua intensidade, que é isso que o presidente disse, que ele é um homem intenso. Então, eu acho que ele pode diminuir um pouquinho a intensidade dele e a vida vai seguir. Mas teve uma situação, né, que o próprio Vamp levantou aqui uma vez, que o Palmeiras é o time que tem menos cartões. É o time que tem menos cartões aí no Campeonato Brasileiro. Ou seja, às vezes é menos cartões vermelhos ou no geral, Kaique? No geral, é o time que tem menos cartões no Campeonato Brasileiro. E o Vamp levantou uma hipótese de ser o seguinte, acho que foi o Vamp, tá? Me corrijam se não foi. Que ele disse, o Abel chama a responsabilidade para ele chama a implicância do árbitro para ele tira o foco tira o foco dos jogadores. Ou seja, o Vamp considera que possa também ser uma estratégia do Abel Ferreira. Eu não acredito. Que o Vamp diz, você perder um treinador ali na hora do jogo não interfere tanto. Agora, você perder jogador, sim. Não sou eu. Não, eu tô com essa tese, nós estamos dando muito. Nossa, o cara, olha como o cara é estratégico. Até a falta de educação dele é estratégica. Ele se comporta muito mal na beira do gramado, não respeita os árbitros, e os árbitros tinham medo dele, alguns ainda têm. E não tem que ter, tem que pôr a regra tem que valer para ele e para os outros. Eu não vejo estratégia nenhuma nisso. Eu acho que ele, realmente, o comportamento dele é deficiente. É achar de boa, é querer, né, valor. Pô, o cara é grosseiro, mal educado, agride os árbitros verbalmente, e a estratégia, não tem estratégia nenhuma. Isso aí realmente é falta de bom comportamento mesmo. Mas é curioso, né? É curioso. O treinador que mais recebe cartão, o seu time é o que menos recebe. É algo curioso, pelo menos. Pode ser, o Vampeta falou isso sem saber desses dados. O Vampeta falou isso e eu achei que a abordagem do Vampeta foi correta naquele momento, porque ele disse assim, em cima do que falou o CNM. O CNM disse que que o Klaus errou em não ter expulsado o Abel. Isso deixou muito claro. E falou mais, falou assim, se o Klaus expulsasse o Abel e o Caleri, o maior prejudicado seria o São Paulo, que perderia um jogador, jogaria com 10 jogadores, e o técnico, ele disse, eu não vou minimizar a importância, mas o time dele continuaria com 11 jogadores. Então seria injusto, disse o CNM, e deixou muito claro que o Klaus errou em não ter colocado o cartão vermelho na vida, mais um, né, na vida do professor Abel. Foi isso. Então, o Vampeta falou, puxa vida, é verdade. Porque o São Paulo seria muito prejudicado se acontecesse isso mesmo. Né? Foi por isso que ele provocou essa discussão. O Vampeta foi bem nisso. Ele abordou dentro daquilo que poderia acontecer. Não, o que eu falo, é que eu entendo, tá? Porque eu conheço muita gente, inclusive eu, que não jogo coisa nenhuma, que eu me estresso em jogo, em competições. Mas tem gente que é assim. Tem gente que... Agora, o Abel é um profissional. É um cara... É o que eu falo. Ele pode ser assim, e eu acho que pode ser até positivo mesmo, porque ele cobra muito, o time dele vê que ele quer ganhar. Agora, uma presidente deveria cobrar. Deveria falar, pô, Abel, tenta levar menos cartão. Tenta ser... Porque o Abel em si, eu aceito, porque é o jeito do cara. Mas como profissional deveria se controlar mais. Agora, a dirigente deixar claro que ela apoia, ela tá dando ali o aval que ele precisa. É porque a torcida do Palmeiras apoia. A torcida gosta. A torcida gosta. Você vai perguntar pro torcedor, tem que ser assim mesmo.
Eu gosto de ver o jeito do Abel. É esse jeito que tem que ser. Ela vai jogar contra a galera? Não joga. Não vai jogar contra a torcida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem que combinar com a arbitragem. Porque o Porcari lembrou que o Palmeiras pediu veto do Wilton Sampaio, do Sávio também, Sampaio, né? Além do Bandeira Bosquilha. O Palmeiras pediu. Mas o CNM escalou para apitar amanhã o Wilton, mesmo o Palmeiras pedindo veto. Então, é por isso que eu estou dizendo que a arbitragem, aparentemente, está recebendo apoio do CNM para não deixar de ser rigorosa com o professor Abel. E eu acho que ele não pode deixar o bumbum na janela. Só isso. É só ele tirar um pouquinho o pé que a coisa vai rodar, vai andar. Agora, se ele não der uma seguradinha na sua intensidade, é muito provável que os árbitros seguirão a determinação do chefe. É isso. Flávio. Eu acho que tem coisas assim que não... olha, hoje está tudo certo, está dando tudo certo e tal. As coisas não são eternamente assim, né? Nesse momento, não dá para falar de seita. Né? Hoje o cara é uma seita, então tá bom. Para mim não, mas para as pessoas ele é, então tá bom. Você tem que respeitar a seita dos outros. E acho que a arbitragem tem que simplesmente cumprir a lei. O resto não interessa quem está lá. Pode ser X, Y, Z, brasileiro, estrangeiro, italiano, francês. A regra do futebol é a mesma. O mau comportamento, expulso e acabou. E aí a seita vai agir do jeito que quiser agir. É por aí.